Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas técnicas que são técnicas populares, são técnicas ensinadas em vários cursos de fotografia, mas que eu não utilizo mais ou quase não utilizo mais, seja porque eu acho essas técnicas obsoletas, ou seja porque eu simplesmente prefiro fazer a minha fotografia de outra forma. Então, caso alguém utilize frequentemente uma das técnicas que eu vou citar e está feliz com elas, eu não estou destratando ninguém, tá? Só quero deixar claro que são minhas preferências, porque às vezes fala assim, eu não uso tal técnica porque eu acho obsoleta e alguém se ofende. Não, é só uma preferência pessoal. Antes de continuar, eu queria lembrar que você pode se tornar um apoiador aqui do canal. Dá uma chegada nesse link que você está vendo na tela e conheça o projeto, a campanha de financiamento coletivo que eu tenho junto ao site Apoia-se. Tem um conjunto de valores possíveis para você se tornar um apoiador do canal, com recompensas conforme a faixa de valores, e tem algumas metas que eu coloquei lá. Atingindo essas metas, eu vou conseguir aumentar a produção dos vídeos aqui do canal, tanto vídeos mais detalhados quanto mais longos, com aulas, tutoriais e até cursos completos sendo postados aqui no canal. Então, a partir de R$5 mensais, você pode se tornar um apoiador aqui do canal. Vamos lá às técnicas que existem, que são populares e que eu não utilizo mais e por quais motivos. Vamos lá. Uma das técnicas mais populares de foco que as pessoas aprendem em cursos é o chamado focar e recompor. Você deixa a sua câmera lá de repente ajustada no ponto central de foco e aí você foca onde você quer, de repente no olho de uma pessoa, no detalhe de um produto, no detalhe de uma paisagem, enfim, foca onde você quer, mas você não quer a pessoa naquela posição, você não quer o objeto naquela posição, você está focando o ponto central e você quer de repente a pessoa na regra de terços, você quer alguma coisa assim. Então você vai focar, focou na pessoa, no objeto, naquilo que você quer e recompõe posicionando no quadro aquilo que você quer, a posição que você quer, o enquadramento que você quer. Essa técnica chamada focar e recompor, ou seja, foca usando um ponto central e recompõe, eu não utilizo já há uns bons anos. Por que eu não utilizo essa técnica? Porque ela gera imagens fora de foco, né? O que acontece é que quando você se mexe um pouco, você mudou o teu plano de onde você está, porque você parou de focar ali, você focou usando o ponto central. Não que você se deslocou e mexeu, por melhor que você faça, e também nesse breve intervalo, se você está fotografando uma pessoa, ela pode ter se mexido um pouquinho, afinal os seres humanos respiram, se mexem. Então nesse pequeno intervalo, você pode gerar uma foto fora de foco. Aí você fala assim, mas exagero seu, é muito pouco o movimento. É muito pouco se você está usando, por exemplo, uma lente não muito longa, não uma teleobjetiva muito longa e nem uma abertura extremamente ampla. Agora, de repente, você está lá com 85 mm de abertura 1.8 ou até 1.4. A profundidade de campo numa teleobjetiva tão aberta é de pouquíssimos milímetros. Então, ao enquadrar, focar e reenquadrar, você tem uma imagem que de repente o teu plano de foco saiu do olho de uma pessoa e foi parar no ossinho aqui da face, foi parar na ponta do nariz. Você tem pequenos deslocamentos e, consequentemente, uma imagem menos nítida do que você poderia. Hoje a gente vive um mundo em que as câmeras têm não sei quantos pontos de foco, né? A Sony A9 com 600 e não sei quantos pontos de foco. A 80D que a gente usa aqui é o que eu uso para os meus trabalhos e para as gravações, com 45 pontos de foco espalhados no quadro, né? Tem sei lá quantas câmeras com mais do que dezenas de pontos de foco. Então, escolhe um ponto de foco exatamente na área de enquadramento em que está o que você vai fotografar. Então, a pessoa vai ficar com o rosto aqui na regra de terços, coloca lá o ponto de foco em cima do olho da pessoa, ao invés de focar e reenquadrar. Então, essa técnica gera fotos fora de foco. Eu considero essa técnica obsoleta, além do que é uma perda de tempo.
Você fez a pessoa deu o olhar perfeito, o sorriso perfeito, enquanto você estava aqui focando, você virou, a coisa já murchou. Então, além de gerar a imagem fora de foco, gera uma imagem fora de tempo, né? Você sempre perde um pouquinho o tempo. Tá lá num evento, 10 pessoas vão posar para você, tal noiva, noiva, todos os convidados, os padrinhos, tal. Aí você foca, reenquadra, tal, nisso alguém já murchou o sorriso. Então, de alguma forma, é uma técnica que eu não recomendo. Lógico que se você comprou uma câmera cujos pontos de foco são muito centralizados ou tem poucos pontos de foco, alguns modelos de entrada ou algumas câmeras mais antigas têm poucos pontos de foco e às vezes eles não se espalham muito para as laterais do quadro. E aí você acaba sendo forçado a técnica de focar e recompor, mas não precisa usar o ponto central. Usa o mais perto possível daquilo que você quer, assim o teu movimento de reenquadro é pequeno. Beleza? Então focar e reenquadrar. Não recomendo, não uso. Tem, sei lá, situações em que você está... uma câmera da Canon que é a 6D, o ponto central dela é muito mais sensível, não a 6D Mark II, a 6D de primeira geração. O ponto central dela é super sensível e os pontos de entorno não são tão sensíveis. Então, no lugar escuro, você acaba sendo forçado a usar o ponto central. Então, tem situações, aí tem exceções a isso que eu acabei de falar? Tem. Mas, em geral, com as câmeras mais modernas que estão no mercado, a técnica de focar e reenquadrar é desnecessária. Vamos continuar. Medição de luz. Vamos sair do foco e vamos falar de fotometria um pouquinho. Medição de luz pontual, o spot, né? Pontual ou spot. Cada fabricante põe lá seu nome, mas geralmente é ou pontual ou spot. Por que eu não uso? Por que eu não recomendo? Porque é ensinado para muita gente que esse é o jeito mais preciso de fazer fotometria. O que acontece? Primeiro, é uma questão de tecnologia. A medição pontual ela é uma medição baseada em cinza médio. A medição matricial, que avalia todo o quadro, dezenas de pontos espalhados pelo quadro, ela faz médias e, à medida em que a tecnologia evoluiu, as câmeras têm um verdadeiro computador dentro delas, tem processador, tem um monte de coisa. Então elas têm um banco de dados embutido nela. O que acontece? Uma câmera moderna de hoje, na medição matricial, ela consegue saber se você está fazendo uma foto noturna ou diurna, se é um pôr do sol, se tem uma pessoa no seu quadro, porque tem detecção de face. Tem um monte de coisas que uma câmera pode identificar e com isso calibrar a medição de luz dela para um resultado mais ideal se você estiver na medição matricial. Na medição pontual, isso tudo não acontece. Então a tecnologia ao longo dos anos evoluiu na medição matricial, o Matrix, por exemplo, da Nikon, 3D matriz, ou o modo multi nas câmeras em que chama multi, né? Conforme o termo aí muda, enfim, a medição matricial, ela evolui todo santo ano, cada nova câmera tem uma evolução nesse sistema. E a medição pontual, sei lá, é a mesma há 20, 30, 40 anos ou mais. Então, questão tecnológica. Segunda questão. Nas câmeras da Canon, na imensa maioria, salvo engano meu, tá? Mas 60D, 70D, 80D, 6D, 6D Mark II, 5Ds, Mark III, Mark IV, várias câmeras da Canon, você não pode atrelar o ponto de foco ao ponto de medição. Já vamos falar das outras marcas, tá? Falando da Canon. Então, se você pôs lá medição spot, é a medição junto ao ponto central de foco. Eu sei que um assunto é foco, outro assunto é fotometria, mas vão acontecer juntos ali. Então, de repente, você decidiu não usar a técnica que eu falei agora há pouco, focar e recompor, e você falou, vou usar o ponto de foco aqui no canto. Mas a medição de luz em spot está acontecendo ali no meio. Então, de repente, teu ponto de foco está em cima do olhar de alguém e o ponto de medição de luz está na barba da pessoa. Está fotografando lá um barbado e a barba, ou um terno preto, alguma coisa que é mais escuro que o tom de pele, vai influenciar a fotometria porque você está focando num lugar e medindo luz em outro. Então, esse é um outro problema da medição pontual. Nas câmeras da Sony, a medição pontual também não acompanha o ponto de foco, fora a Sony A9. Então, a Sony A9 tem a opção de você escolher isso. No resto, a 6300, 6000, 6500, A7, 7S, 7R, todas elas, você não atrela o ponto de foco ao ponto de medição. Então, a medição pontual fica lá no meio e você fica escolhendo o ponto de foco onde você quiser. É meio contraditório. Já nessas câmeras todas que eu citei, quando você usa a medição matricial, ela dá mais peso para a medição onde está o ponto de foco e não no ponto central. Então a medição matricial, de novo, vai ser mais efetiva. A única marca em que você pode linkar
em praticamente todos os modelos, se não forem em todos, o ponto de foco, o ponto de medição é na Nikon. Mas mesmo na Nikon é mais efetivo a medição matricial, porque ela tem o modo de a matriz 3D dela, que avalia a cor e avalia distâncias e avalia onde estão pessoas no quadro, para dar mais peso na medição. Então, bobagem fazer medição pontual. É verdade que há um caso ou outro de uma situação de contraluz, ou que você quer fazer uma avaliação complexa da fotometria de uma cena medindo vários pontos, e que a fotometria pontual vai ser bacana nessas horas, mas é exceção à regra. Em 99% do trabalho, a medição matricial é mais eficiente e mais precisa que a medição pontual. Outra coisa, terceira técnica aí que eu não uso mais, o disparo óptico. Vamos falar agora de flash fora da câmera, né? Disparar um flash fora da câmera. Quando os sistemas de disparo começaram, disparo sem fio começaram, uma das primeiras marcas, se não foi a primeira, foi a Canon. Eu lembro de um flash que era o 550EX da Canon. Foi um dos motivos de que eu lá no passado saí da Pentax e migrei para a Canon, ainda em câmeras de filme, porque já tinha flashes com disparo sem fio por infravermelho. Era um comando que um flash dava para outro flash disparar, eles se conversavam lá e você podia usar o sistema de medição de luz TTL da câmera para não ter que ficar colocando lá tudo em carga manual. Facilitava o trabalho, tornava o trabalho mais rápido. O TTL muitas vezes resume e facilita o teu trabalho em relação ao flash manual. E esse sistema permitia fazer flash sem fio e em TTL. Maravilha! Foi ali que eu migrei para a Canon. Depois isso se tornou popular, a Nikon tem, a Sony tem, todas as marcas hoje têm isso. E naquela época, o sistema de disparo de flash por rádio já existia também, só que não em sistema TTL. Então, era mais prático trabalhar com o tal do disparo óptico por infravermelho, que tem um monte de problemas. Se tem um sofá na frente, não dispara. Se tem uma obstrução, não dispara. Se o flash está de costas para o sensor, ele não dispara. Se está muito longe, não dispara. Se você está disparando numa externa, num dia de sol forte, não dispara. Tem um monte de situações em que o sistema falha. Aí os sistemas de rádio foram ficando cada vez mais populares e mais eficientes, ao ponto que a gente tem, por exemplo, esse aqui, que é um transmissor da Yongnuo, o YNE3RT, que é uma cópia que a Yongnuo fez do sistema da Canon, o STE3RT da Canon, acho que é esse o nome, feito para disparar o Speedlight 600 RT da própria Canon, e esse aqui é um flash cópia desse, que é o Yongnuo 600 RT2. Hoje em dia você compra esses flashes por um preço muito mais acessível, muito mais barato, e o sistema de rádio funciona em TTL. Então você tem um sistema de rádio, não tem problema de alcance, o flash pode estar a 50 metros de você e dispara, pode estar sol e dispara, pode ter um pilar, uma parede na frente e dispara. Então o sistema de rádio é muito mais eficiente do que o sistema óptico. E hoje você tem sistema de rádio com TTL. Então, a não ser que você tenha flashes de disparo óptico e não tenha sistemas de rádio, não sei o que, você já investiu num sistema e você tem lá meia dúzia de flashes, todos eles por sistema óptico, ok, você continua usando. Mas o sistema óptico se tornou obsoleto pela maior disponibilidade de sistemas TTL de rádio. Então hoje eu recomendo alguém que vai começar o seu sistema de flashes, monte um sistema cujo disparo possa ser feito por rádio, nem que você tenha que gastar mais nos flashes. Armando, mas a versão lá do Yongnuo que não é rádio, é óptico, sei lá, R$200 mais barato. Não importa, junta a grana e compra o sistema com rádio, porque é muito mais eficiente. Quarta coisa, penúltima aqui da lista, essa é rapidinha. Voltando aos modos de foco da câmera, no single shot, que dos modos de câmera você tem o quê? Foco simples ou single shot, que é aquele que foca e para. Tem o contínuo, que a câmera fica focando, procurando algo para focar o tempo todo, né? E tem aqueles sistemas de inteligência artificial, onde a câmera decide quando ela começa e quando ela para de focar. Cada fabricante deu o seu nome, mas pelo menos o single shot e o contínuo existe em todas as marcas. Então você tem o AFS e o AFC na Nikon, você tem o single shot ou o AI servo na Canon e assim por diante. Eu quase não uso mais o single shot ou o que seria o AFS, a não ser que eu esteja em situações em que eu estou com um tripé, fotografando uma paisagem, uma arquitetura, alguma coisa assim, eu uso o single shot nessas horas ou até o foco manual.
em tudo que é coisa que se mexe, então evento, pessoas em geral, retratos, esportes, veículos, tudo esse tipo de coisa, eu uso o foco contínuo. Porque aí, enquanto eu estou lá trabalhando, não, gente, vamos sorrir mais, dá um passinho para frente, dá um passinho para trás, eu me mexo. Se eu estou lá com o botão de foco, usando o botão de foco atrás da câmera ou o disparador para focar, o tempo inteiro que aquele botão está apertado, a câmera está focando. Então, se em qualquer momento alguém fez algo interessante ali, a pessoa fez uma pose, um sorriso, alguma coisa, e eu quero disparar imediatamente, está no foco. Então, o foco contínuo das câmeras atuais, juntando aquela ideia de usar o ponto de foco exatamente em cima de onde você quer, funcionam muito bem. Não é sempre, aí já não é uma técnica obsoleta usar o single shot, o simples, mas depende da hora. Com tudo aquilo que se mexe, eu uso o foco contínuo o tempo inteiro. E por fim, fazer tudo em modo manual. Diafragma, tempo de exposição, ISO, foco. Tem a galera mais purista que gosta de fazer tudo no manual. Tudo bem, sejam felizes, não tem nada contra. Mas no dia a dia da correria de trabalho, usar os automatismos da câmera é muito importante para você obter eficiência. Eu fiz um vídeo há um tempinho atrás, vou colocar uma daquelas etiquetinhas aqui, que eu pus uma receitinha de bolo para fotografia de eventos. Eu falei que eu uso muito o prioridade de tempo, né? O TV na Canon, ou que é o S, o Shutter na Nikon, e também na Sony S. Eu uso muito esse modo, porque eu determino o tempo de exposição que não gera tremido, não gera borrão, e a partir daí a câmera se vira achando abertura, ou coloco o ISO no automático para a câmera trabalhar faixas de ISO automaticamente. Assim como o TTL no Flash é um automatismo, então eu defendo que a gente use a tecnologia pela qual a gente pagou. A gente pagou 4 mil, 5 mil, 10 mil reais numa câmera, é para você usar o que ela tem para te oferecer. Então é para usar todos os pontos de foco, é para usar todos os automatismos que ela tenha que possam facilitar a sua vida, é para usar tudo aquilo de inteligência artificial que foi embutido nela e que pode te ajudar. Você pagou por isso, então tem que usar. Usar uma câmera de hoje, que vem com 40, 50 pontos de foco, que vem com focos contínuos sofisticados, que vem com medições matriciais computadorizadas, cheias de coisa, usar como se fosse uma câmera de 1950, né? É uma escolha, é uma opção, beleza, mas no dia a dia do trabalho não é ágil nem prático fazer isso. Então é isso, gente. Técnicas aí que existem ou existiram, que eu já não uso mais, que eu queria comentar com vocês. Eu falei que eu ia gravar esse vídeo, né? Então estou colocando aqui, são essas técnicas que eu já usei muito e que se foram no tempo. Focar e recompor, medição pontual de luz, o disparo óptico infravermelho de flashes, o foco single shot e fazer com tudo, a câmera tudo em manual. Todas essas coisas têm o seu lugar, vez ou outra você é obrigado a fazer, você tem que saber regular a câmera em manual, porque é pressuposto do fotógrafo saber fazer isso, porque às vezes você precisa, é pressuposto do fotógrafo saber focar, expor, tudo isso manualmente. E o sistema de rádio não tenho, então você tem que se virar com o sistema óptico ou com um fio, se vira, tem que saber fazer. Tem horas que a medição pontual de luz também é útil, mas de forma geral, no grossão do trabalho, essas técnicas todas caíram para mim e eu as substituí conforme isso que eu descrevi para vocês. E aí, e vocês no trabalho, como é que vocês fazem? Vocês gostam de trabalhar como? Vocês usam a tecnologia que vocês compraram ou vocês se sentem mais seguros usando uma forma um pouco mais conservadora de trabalhar? Coloca suas opiniões aí nos comentários aqui do vídeo. Lembrando que você pode ser um apoiador aqui do canal. Dá aquela chegada nesse link no site Apoia-se e conheça o meu projeto de financiamento coletivo para este canal aqui, para que eu possa publicar não só um vídeo por semana, mas 2, para que eu possa detalhar cada vez mais a informação que eu passo aqui, com tutoriais completos, com aulas completas e assim por diante. E tem recompensas para os apoiadores do canal. Dá uma chegada lá no projeto, conheça e com a partir de R$5 mensais, torne-se um dos financiadores, um dos donos, um dos sócios deste canal. Beleza, pessoal? A gente se vê por aí. Até mais!